Olá, turma! Hoje nós vamos falar de arte com geografia. Então, nós vamos fazer as páginas 282 até a 285 da apostila de vocês. Peguem a apostila, abram na página 282 para a gente começar, ok? Vamos conhecer nessas atividades diferentes tipos de moradias. As moradias podem ser representadas de diferentes pontos de vista também. Observe o desenho 1, 2 e 3. Na bolinha aí, número 1, essa casa, a gente tem uma visão frontal. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a gente pode estar de frente para essa casa. A visão que a gente tem da casa no desenho 1 é uma visão de frente para essa casa. Então, a gente fala que é uma visão frontal, ok? Observem bem os três tipos de visões, porque nós vamos precisar fazer atividade que envolva essas três imagens, ok? Observem esse exemplo que eu coloquei aí de visão frontal. O garotinho chegando em casa, né? Tá vindo da escola ou de algum outro lugar, ou seja, ele está chegando na casa dele. Então, nessa posição que ele se encontra, ele está vendo a sua casa de frente, ele está tendo uma visão frontal. Agora, a mesma casa aparece desenhada de dois outros jeitos, o desenho número 2 e o desenho número 3. O desenho número 2 fala de visão oblíqua e o desenho número 3 de visão vertical. O que é uma visão oblíqua? É quando eu vejo aquela mesma casa, só que de um outro ângulo. Então, ou seja, quando eu tenho aquela visão oblíqua, eu posso estar vendo aquela casa de cima de uma árvore, do alto de uma montanha ou de um apartamento num edifício. Então, a visão que eu vou ter daquela casa é diferente da visão frontal. Eu estou vendo aquela casa de um lugar acima, então eu estou tendo uma visão oblíqua. Mas existe um jeito ainda de a gente ver esse objeto ou uma casa, né, como o livro mostra, de uma visão totalmente acima, que é a visão vertical. Então, observem que na visão vertical eu não consigo enxergar nem as janelas e nem a porta da casa, porque eu estou totalmente acima da casa. Eu estou vendo essa casa numa visão vertical, ok? Então, visão frontal, quando eu estou de frente, visão oblíqua, quando eu estou em algum lugar acima, e a visão vertical é quando eu estou totalmente acima desse objeto ou da casa. Um exemplo de visão oblíqua
essas crianças aí estão acima, né, num local, numa montanha, olhando aquelas casas lá embaixo. Então, todas aquelas casinhas que aparecem lá embaixo, essas crianças estão enxergando sob uma visão oblíqua. E um exemplo de visão vertical é se a pessoa estiver dentro de um helicóptero ou dentro de um avião. Então, ela vai ter uma visão vertical dessas residências. Ela vai conseguir enxergar o teto, o telhado de cada residência aí que ela for passeando, ok? Aí na atividade 1, pede que a gente observe essas três figuras, a visão frontal, a visão oblíqua e a visão vertical. E fala, a partir das diferentes visões que foi representada, como poderíamos descrever essa moradia. Então, a gente tem três tipos de visões para a gente não perder nenhum detalhe dessa moradia. Então, vamos lá. O que eu consegui observar? Eu escrevi aí em vermelho, ok? É uma casa térrea. O que quer dizer isso? Significa que ela é uma casa baixa, né? Localizada ali no terreno plano baixo. Ela não é um edifício, ok? Ela tem o teto de telha. Ela está dividida em duas partes, né? Quando eu olho para a figura 3, que é a visão vertical, eu consigo nitidamente ver que são dois telhados, um maior e um menor. Então, essa casa está dividida em duas partes. As janelas são azuis, pode ser uma representação dos vidros ou uma madeira pintada de azul também. A porta é vermelha e as paredes são cor-de-rosa. Fica ao lado de três árvores, então mesmo qualquer das três visões eu consigo localizar, né, as três árvores. Uma área rural, por que eu sei que é uma área rural? Eu não estou vendo ali rua, carros passando, não vejo outras residências ao lado, então me faz entender que se trata de uma área rural, ok? Então, se vocês colocaram diferente do que eu coloquei, não tem problema, mas esses detalhes que eu escrevi aí não pode faltar na sua resposta, ok? Vou dar um tempinho para vocês copiarem, ok? Aqui a gente encontra diferentes tipos de moradias e a informação de que as moradias podem ser muito diferentes umas das outras. Vamos observar. A gente vê cores diferentes, formatos diferentes, fachadas diferentes, né? Os tipos de coberturas também são diferentes, né? Cobertura é o teto, então tem telhado, tem laje, tem várias opções, né? Moradia individual ou coletiva. O que eu escrevi em vermelho aí no cantinho, cores, coberturas, desenho, altura, foram as diferenças que eu consegui notar nesses tipos de moradias apresentados, ok? Vamos continuar observando e agora conversar sobre isso. Não precisem escrever nada no livro. É só para a gente conversar. Eu coloquei as respostas em vermelho para a gente dialogar sobre isso. O que as moradias retratadas têm em comum? Ou seja, o que elas têm de igual? Aí eu voltei lá para a gente ver a outra imagem. Então, o que ela tem de igual? Eu penso que todas elas têm porta, janela e cobertura, que é o teto, ok? Depois, na questão 2, quais as diferenças entre elas? As diferenças já tinha listado anteriormente, né? Lá, as cores, tipo de cobertura, o tipo de teto, o desenho da fachada, né? Se é um prédio, que é uma morada coletiva, ou se é individual. Então, são várias opções. E na questão 3, pergunta, na opinião de vocês, por que existem essas diferenças? Por que uma casa é diferente da outra? Por que eu moro numa casa e meu amigo mora num apartamento?
Por que que a minha casa é muito grande e a do meu colega é muito pequena? Ou por que que a casa da minha avó tem uma janela de madeira e na minha casa a janela é de vidro? Por que que vocês acham que isso acontece? Por que que essas moradias são tão diferentes assim? Onde será? Será que a minha casa é igual às casas que eu vejo no litoral, quando eu viajo com a minha família para a praia? Por que quando a gente se hospeda no litoral, as casas são diferentes, possuem mais varandas, e aí quando eu volto para minha casa não tem tanta varanda assim. Por que será? É só para a gente pensar sobre isso. Não é necessário escrever nada no livro. Eu só coloquei aí para a gente começar a falar sobre o assunto para fazer a atividade mais para frente. Vamos continuar falando dessas diferenças entre as moradias. Se você observar o lugar onde vive, vai perceber que existem diferentes tipos de moradia. Algumas moradias podem ser grandes, outras pequenas, umas são novas, outras antigas. Elas podem estar localizadas no campo ou na cidade e são construídas com diferentes materiais e de maneiras diversas no Brasil e no mundo. As famílias que moram nelas também são diferentes. Façam a leitura do texto. Esse que está aqui no vídeo é o mesmo da sua apostila. Então, faça agora essa leitura em voz alta. Agora vamos observar essa foto aí que eu coloquei, é da rua da nossa escola. Quem mora no Triângulo faz esse caminho aí para chegar até lá na escola. E aí observem que é uma foto onde aparecem diferentes tipos de moradia no mesmo local. Então, o que a gente observa? Que existem aí essas casas estão localizadas numa área urbana, porque a gente vê a rua, vê carros passando, né? Existem outras casas ao lado, e a gente já começa a observar as diferenças entre elas. Primeiro tipo de cobertura, tem umas que colocam lá, ó, uma cobertura, e tem outras que já não tem, uma cobertura de telha. Começando na primeira casa, eu já vejo que essa casa tem 3 janelas e as janelas possuem grades. Na segunda casa, eu só vejo 2 janelas e não tem grade. Nas outras casas, logo depois da árvore, eu vejo que são casas de 2 andares, né? Então, pode ser que more uma família no andar térreo e uma outra família no primeiro andar. Ou, às vezes, é uma mesma família que ocupa os 2 pavimentos, ok? Então, vamos analisar essa imagem e perceber essas diferenças. Vamos continuar. As moradias, as pessoas e as diferentes paisagens. Para que a moradia seja confortável, ela deve ser adequada às características do lugar em que for construída. Em locais muito quentes, as casas costumam ser ventiladas. Na margem dos rios, as casas costumam ficar em cima de estacas de madeira. Em locais em que neva e faz frio, as casas são mais fechadas. Nas cidades onde há muita gente, várias pessoas moram em apartamentos dentro de edifícios. Então, a gente tem, como eu falei com vocês, quando a gente vai para o litoral, passar as férias na praia, geralmente as casas em que a gente se hospeda lá, elas possuem muito mais varandas, né, do que a casa que a gente constrói aqui, que a gente mora aqui. Porque lá é um lugar quente, então é interessante que esse ar entre mais para dentro de casa. Tem que ser uma casa bem ventilada, diferente das casas dos locais mais frios. Então, são umas casas que possuem janelas, mas muitas vidraças para receber a
a luz do sol, mas sem que entre vento junto ou chuva, ok? Quando a gente fala dessas casas à margem dos rios, que ficam em cima de estacas de madeiros, estamos falando das casas conhecidas como palafitas. Nós vamos ver imagem mais para frente para poder entender, ok? E ainda temos as moradias em edifícios, que são os apartamentos, né? Cidade que mora muita gente, para caber todo mundo, a solução são muitos edifícios, muitos altos, onde tem vários e vários apartamentos que moram várias famílias. Temos aqui um exemplo de casa de litoral, uma casa que precisa ser bem ventilada. Tá vendo que ela fica localizada aí, ó, à beira do mar, então é um local muito quente, então tem que ser uma casa bem ventilada. Essa outra casinha que subiu aí é a casinha de palafita, que são as casas construídas em cima de estacas de madeira, então essas casas geralmente são feitas nas margens dos rios. A outra casinha, a terceira casa que subiu, uma casa localizada numa região de neve, muito frio, então uma casa muito fechada, ainda que existem janelas, essas janelas são grandes vidraças, para que a casa receba a luz solar, mas sem entrar vento, sem entrar o frio. E a gente ainda tem também um exemplo dos edifícios, né, que são prédios altos e grandes, que existem vários apartamentos lá dentro, ok? Agora vamos conhecer 4 tipos de famílias com 4 tipos de moradias diferentes. A primeira é o Pedro, que mora com a mãe em um dos apartamentos de um edifício. Tá? O Pedro e a mãe dele olhando pela janela, ok? A segunda família é a Mariana, que mora com o pai e a avó em uma casa térrea em um local muito frio. Então vamos observar essas duas primeiras moradias apresentadas. Agora nós temos a família do Francisco, que mora com os pais e os irmãos na margem de um rio, em uma casa de palafita, construída sobre estacas de madeira. E temos a família da Tainá, que mora com muitos parentes em uma oca na floresta. Precisa dizer o que é a família da Tainá? Quando a gente olha a imagem assim, a gente já localiza que se trata de uma família indígena. Então é a partir dessa imagem que vamos fazer a atividade. Indique o tipo de moradia associado a cada criança. Então, a Tainá, que foi a última menina aí, a última família. Qual é a moradia que a Tainá vive com a família? Vamos olhar a imagem e escrever. Eu acertei? Coloquei oca. Ok? Agora está perguntando Francisco. Qual é o tipo de moradia que o Francisco vive? O Francisco é qual? É o que mora à margem do rio? Vamos olhar a imagem e localizar o Francisco. Isso, a casa do Francisco é de palafita. Agora vamos lá na Mariana, aquela que mora com o pai e a avó. Qual é o tipo de moradia da Mariana? Isso, uma casa térrea. E por último, Pedro, que estava lá na janela, avistando, né? Vendo uma vista lá com a mãe dele. Pedro mora só ele e a mãe. Onde que o Pedro mora? Num apartamento, isso, num prédio ou num edifício. Na questão 2, pergunta qual das moradias representadas mais se parece com a sua e por quê? Essa resposta é uma resposta pessoal. Não quer dizer que vocês vão escrever resposta pessoal aí, não. Quer dizer que cada aluno vai ter um tipo de resposta. Eu, por exemplo, moro em casa térrea. Então, eu vou falar que a moradia que mais se parece com a minha é a moradia da Mariana, porque é uma casa térrea. Mas tem aluno que mora em apartamento, dentro de um edifício. Então, essa casa dele vai se parecer mais com a moradia do Pedro. Acredito que não temos alunos que moram em palafita nem em oca, mas eu também posso estar enganada. Então, de repente, existe também a resposta de algum aluno que mora numa palafita ou numa oca, ok? Vamos seguir adiante. Vou dar um tempinho para vocês copiarem. Na questão 3,
Diz assim: observe a paisagem onde cada moradia se encontra. Qual delas se localiza na cidade? Que elementos da paisagem fizeram você perceber isso? Lembrem quando eu mostrei a fotografia das moradias lá da rua da escola? Eu falei que se tratava de um local urbano. Por quê? Porque eu conseguia ver a rua, eu conseguia ver casas ao lado. Então, trata-se de um ambiente urbano e não rural. Ok? Então, agora a gente vai falar. Vamos observar essas 4 paisagens. E qual que você acha que está dentro da cidade? Eu coloquei, né? O apartamento e a casa térrea. E por que que a gente sabe que esses dois estão localizados dentro da cidade e não na zona rural? Vamos pensar? Por quê? O que que eu vi nessas imagens que me leva a entender que eles estão localizados dentro de uma cidade e não numa área rural? Vamos pensar, vamos observar. Então, as minhas colocações são essas. Pela janela do apartamento, lá na primeira moradia do Pedro, podemos ver outros prédios. Então, se tem outros prédios, ele está dentro de uma cidade. E a casa baixa, onde a Mariana vive com o pai e a avó, ela está localizada numa rua. Eu consigo ver a calçada e consigo ver que ao lado tem outra casa. Então, por isso que as 2 moradias que se localizam dentro da cidade é o apartamento e a casa térrea. Por quê? Por conta dessas observações aí que eu coloquei, tá bom? Copiem com calma. Até a próxima aula. Uma boa semana para vocês. Um beijo.